Por que eu não gosto da frase "você vai pro inferno"? Oi, amados! Então, eu não gosto dessa frase porque eu ouvi ela a minha vida toda. Sim, eu frequento igreja desde que eu tinha 5 anos de idade. Frequentava várias no decorrer da minha juventude porque eu tentava me encontrar, me encaixar em alguma, sabe? Mas hoje eu sou adventista do 7º dia, sou convertida. Mas antes eu ia em várias, né? Eu sempre tive muitos questionamentos, muitas perguntas sobre a Bíblia, perguntas sobre Deus. E quando eu ia na igreja, eu escutava o pastor falando algo que eu achava muito incoerente, que não tinha nada a ver. Ou quando o pastor ficava sempre, todo culto era o culto da prosperidade, o culto da prosperidade. A minha vida era um lixo, a minha vida era horrível. E o pastor sempre que eu ia pro culto ficava falando que quem caminhava com Jesus ia vencer, ia ter carro, ia ter casa, ia ter vitória sobre seus inimigos. A vida com Jesus era maravilhosa, ninguém ia te perseguir porque Deus te protegia como escudo. E a minha vida um lixo, todo mundo me perseguindo, eu pobre, passando fome, lascada, indo pra igreja com roupa de doação. E o pastor sempre fazendo culto da prosperidade. E eu falando, que diabo é isso? É culto da prosperidade que eu vou caminhar com Deus, eu vou estar na vitória, e por que eu tô no fundo do poço? Eu não concordava, então quando eu ia questionar alguma coisa para as pessoas que era da minha confiança, essas pessoas sempre diziam para mim que não se pode questionar a Deus, que se você questiona a Deus, você vai pro inferno. E eu nunca concordei com isso, que eu falava, como que eu vou servir um Deus que eu não posso questionar, que eu não posso fazer perguntas, senão ele vai me mandar pro inferno. Aí eles nunca tinham resposta para as perguntas que eu fazia e terminava sempre assim: se você não acredita no que eu tô falando, porque eu já sou estudada, você vai pro inferno, porque você não quer acreditar na Bíblia. Mas não era isso, eu só queria resposta para as minhas perguntas, mas eles não tinham, e não tinham a humildade de falar, eu não sei a resposta da sua pergunta, mas eu vou pesquisar, vou estudar. Não, eles simplesmente tomavam autoridade e diziam, você vai pro inferno. Eu ouvi isso quando eu era criancinha, eu ouvi isso quando eu era adolescente, eu ouvi isso na minha juventude. Sempre diziam que eu ia pro inferno, não podia questionar nada, porque sempre me condenavam ao inferno. Então eu, assim, não gosto dessa frase, porque que eu pude ver que muitos cristãos ameaçam o povo da igreja como você vai pro inferno, mas Deus nos chama pelo amor, nós somos salvos pela graça mediante a fé, não é sobre a ameaça, né? A gente não tem que ir para a igreja porque estamos com medo do inferno, a gente tem que ir para a igreja porque amamos o Senhor Jesus, por conhecer o caráter de Cristo e se apaixonar pelo Senhor Jesus. Aí, por consequência, não iremos para o inferno se caminharmos com Jesus. Mas não porque temos medo do inferno. Muitos irmãos que estavam na igreja que eu ia, não conheciam nada da Bíblia, era uma pessoa ruim, mas ia para a igreja porque eles achavam que indo para a igreja, que lendo a Bíblia lá na igreja, eles não iam para o inferno. Porque era sempre isso, estavam sempre ameaçando o povo de que ia para o inferno. Não é errado falar que a pessoa que vive uma vida podre, suja, que ela provavelmente vai para o inferno. Mas você é sempre que está ameaçando os outros para as pessoas servir a Deus, porque senão ela vai para o inferno, isso não é legal, você só tá espantando, que era o que acontecia comigo. Na minha adolescente, teve um momento que eu me recusei a ir pra igreja, não aguentava mais, porque tudo que eu falava, eles diziam que eu ia pro inferno. Eu não podia pensar, eu era proibida de pensar. Se era tipo assim, como você ousa usar a lógica na casa de Deus? Você não acredita no que eu falo, porque o que eu falo tá certo. Então você vai pro inferno porque você não acredita na Bíblia. Mas não era isso. Quem conhece o nosso coração é somente Jesus Cristo. E todos serão julgados pelo seu coração. Nós não vamos ser salvos pelas obras. Não vamos ser salvos por nada que a gente faça. A gente é salvo pela graça mediante a fé. A salvação é de graça. Então temos que ir para a igreja por Jesus, para ser uma pessoa melhor. Não porque temos medo do inferno. Porque o medo do inferno não vai impedir que você vá pro inferno. Mas o que você faz e como você leva a sua vida, sim, pode mudar o seu destino, se você vai pro céu ou pro inferno. Então eu não gosto dessa frase, já vi mães ameaçando os filhinhos pequenininho, criança, que se a criança fizesse qualquer coisa, ela ia pro inferno e a criança ficar atormentada, porque a mãe tava falando aquilo. Eu acho que é uma frase muito perigosa, tem que usar ela corretamente, porque senão fica sempre em tom de ameaça. Ou você segue a Deus, ou ele vai te mandar pro inferno. E Deus não é um tirano, Deus não é um ditador, Deus é um Deus de amor, compreensão e justiça. Ele, sim, coloca a sua mão sobre a cabeça das pessoas que fazem coisas erradas. Pesa a mão na cabeça? Pesa, porque ele é um Deus de justiça. Mas ele não é um tirano. Não é na base da ameaça que a gente vai conquistar pessoas para Cristo. Infelizmente, foi isso que aconteceu há muito tempo na minha vida. Sempre estavam me condenando, achando que me ameaçando com o inferno eu ia ficar na igreja e me batizar. E isso não aconteceu. Eu não me batizei em nenhuma, não me converti em nenhuma, porque não é assim que funciona. A palavra de Deus não é assim que funciona.
Então é isso, seja convicto nas suas ideias, defenda seus ideais, defenda seus princípios, questione sim a Deus, questione a Bíblia sim, porque Deus quer isso, Deus quer sede de conhecimento. Quanto mais você tem sede, mais Ele vai falar contigo, Ele vai te dar sabedoria. Entende? Através da oração, através da comunhão com você. Mas se você for conformado a tudo que te falam, você fala, tá bom, você não concorda, você não entende, mas você fala, tá bom. Aceita tudo e não entende nada? Deus nos chama para ser sal da terra. Ou você é quente ou você é frio, porque se você for morto, Deus te vomita. Seja corajoso, não deixe as pessoas ficarem te ameaçando com o inferno. Estuda a palavra de Deus, busque ao Senhor, entre em oração, mas não vá para a igreja porque você tem medo do inferno. Vá para a igreja por amor ao Senhor Jesus, que é um Deus maravilhoso, que tem um caráter incrível. Então é por isso que eu não gosto dessa frase, porque eu fui ameaçada há muito tempo. Já fizeram eu desistir de ir para a igreja por conta disso. Inclusive, na escolinha dominical que eu ia, uma vez falaram que a professora tava falando uma coisa nada a ver lá. E eu fui lá e falei pra ela, o que você tá falando não tem sentido, porque isso. Aí ela não soube me responder, ela só disse assim pra mim, ai, você pensa demais, você é meio burrinha, né? Aí todas as outras crianças começaram a rir de mim. Foi uma chacota, nunca mais eu fui naquela escolinha dominical. Por conta da zombaria, né? E é isso, gente. Por favor, para de ficar condenando os outros ao inferno, porque isso não é legal, isso só espanta as pessoas. Pra gente convidar as pessoas para vir pra igreja, nós temos que pregar a verdade bíblica. Sim, a verdade bíblica é que, dependendo da situação, você pode vir a ir pro inferno, sim. Mas não é porque a gente tá na igreja que a gente é batizado que a gente tem certeza da salvação, porque a salvação é diária, é a cada segundo. Se você falhar, tropeçar em uma vírgula, você não vai ser salvo, vai perder a sua salvação. Então tome cuidado, tá? Porque infelizmente isso sim soa como ameaça, isso soa desagradável, você ficar condenando a pessoa ao inferno por qualquer motivo. Quem pode condenar a pessoa é somente Jesus, que ele tem esse poder de condenar e salvar. Não nós só somos seres humanos, tá bom, gente? Vamos com calma. Mas é isso, é por isso que eu tenho por isso que eu não gosto dessa frase. Pra mim é algo muito desagradável de ouvir, muito dolorido. É como se soasse que Deus fosse um mandão, um Deus ruim, que tá querendo que a gente vá com ele na base da ameaça. Mas é isso aí, gente. Só tome cuidado, tá bom? Porque isso pode acabar espantando as pessoas da igreja, principalmente os visitantes, tá bom? E pode sim questionar Deus. Questione. Deus quer que você pegue a Bíblia e questione, ó. Folheie a Bíblia. Estuda. Ora e estuda. É isso que Deus quer. Deus quer que você tenha sede do conhecimento da palavra de Deus. Tá bom, meu amor? Se cuida. E por favor, gente, vamos com calma, que essa frase machuca muito. Durante muitos anos me machucou muito e eu não estava com maldade no meu coração. Mas me condenaram ao inferno muitas vezes simplesmente por eu perguntar demais. O que é algo bom perguntar sobre a Bíblia. Não é algo ruim. Mas é isso, irmãos, temos que ter mais humildade, tá bom? Oh, oh, oh.